A água quente escorria pelo meu corpo, misturando-se com os pensamentos que me atormentavam. A rotina havia se tornado uma prisão invisível, sufocante. O casamento, que antes parecia um porto seguro, agora era apenas um eco distante de risos e promessas. Enquanto o vapor envolvia o banheiro, eu sentia uma solidão profunda, como se estivesse presa em uma bolha opaca, isolada do mundo exterior. Foi nesse momento de introspecção que o inesperado aconteceu. Um barulho súbito do lado de fora me fez saltar. O chuveiro estava ligado e a música da cidade entrava pela janela entreaberta. Eu não sabia como explicar a sensação de estar tão próxima da liberdade e, ao mesmo tempo, tão distante dela. Ao abrir a porta do banheiro para me secar, deparei-me com meu vizinho. Ele estava na varanda, sorrindo para mim, sem saber que eu acabara de sair do chuveiro. O olhar dele era curioso e intrigante. Uma conexão instantânea se formou entre nós, mesmo que brevemente. Meu coração disparou ao perceber a falta de emoção em minha vida. Ele era um estranho que despertava algo adormecido dentro de mim. Uma onda de adrenalina percorreu meu corpo, como se aquele encontro acidental abrisse uma porta para um mundo novo. Lembrei-me das conversas vazias com meu marido nas noites frias de Lisboa e do desinteresse que pairava sobre nós como uma nuvem escura. O vazio em casa contrastava com a energia vibrante da cidade lá fora. A vida continuava enquanto eu permanecia estagnada. O vizinho acenou antes de entrar em seu apartamento. Eu fechei a porta rapidamente, tentando abafar a confusão que sentia. A imagem dele ficou gravada na minha mente, um homem comum, mas com um brilho nos olhos que me fez questionar tudo o que eu conhecia sobre amor e desejo. Naquela noite, enquanto olhava pela janela para as luzes da cidade iluminando as ruas estreitas de Alfama, percebi o quanto ansiava por algo mais. As festas no bairro alto pareciam distantes, e eu não tinha energia para participar delas. No entanto, aquele breve encontro acendeu uma chama dentro de mim. A dúvida começou a tomar conta dos meus pensamentos: poderia aquele momento mudar minha vida? Era possível encontrar algo além da monotonia? O desconhecido me atraía como um imã, eu queria explorar essa nova emoção. Mas havia também o medo das consequências. O peso das obrigações familiares pesava sobre meus ombros como uma pedra enorme. E se esse impulso levasse a algo irreversível? A resposta ainda estava longe e nebulosa. Enquanto as luzes da cidade piscavam sob o céu estrelado, percebi que estava à beira de uma decisão crucial. Seria capaz de arriscar tudo por um vislumbre do desconhecido? As perguntas ecoavam na minha mente enquanto eu lutava contra a incerteza do futuro que se desenhava diante de mim. As luzes da festa brilhavam intensamente, refletindo a energia vibrante de Lisboa. O aroma dos petiscos e o som das risadas criavam um ambiente acolhedor, mas eu me sentia distante. A presença do vizinho era como um imã, atraindo-me para ele, enquanto meu coração batia acelerado. O convite para o evento local tinha sido inesperado, mas agora parecia uma oportunidade de explorar essa conexão crescente. Enquanto caminhava entre as mesas, avistei-o. Ele estava rindo com um grupo de amigos, seu sorriso iluminando o ambiente. O desejo de me aproximar era quase palpável. As conversas ao meu redor se tornaram um ruído distante, tudo que importava era aquele momento. Com um passo hesitante, fui em sua direção. Oi? Que bom te ver aqui, disse eu, tentando manter a voz firme. Você também? Não esperava que viesse, respondeu ele, com um brilho nos olhos que me deixou nervosa e animada ao mesmo tempo. A conversa fluiu naturalmente entre nós, como se fôssemos amigos de longa data. Falamos sobre a cidade e suas tradições, sobre as festas que aconteciam nas ruas de Alfama e no bairro Alto. Cada palavra trocada parecia construir uma ponte entre nossas vidas. À medida que a noite avançava, o clima festivo envolvia-nos. A música começou a tocar uma melodia suave e envolvente. O grupo se dispersou para dançar, mas nós permanecemos juntos, absorvendo a atmosfera mágica do lugar.
Então, em um momento inesperado, nossos olhares se encontraram profundamente. Foi como se o mundo ao nosso redor desaparecesse. Sem pensar duas vezes, nós nos beijamos. Foi um gesto impulsivo e cheio de emoção que desafiou todos os limites que eu havia imposto a mim mesma. Um beijo que falava mais do que palavras poderiam expressar. Após aquele instante arrebatador, uma onda de culpa me invadiu. O vazio cresceu dentro de mim enquanto voltava para casa naquela noite silenciosa. As ruas estavam tranquilas, mas minha mente estava em tumulto. Como poderia ter deixado o desejo tomar conta? E se isso prejudicasse minha família? Ao entrar em casa, a escuridão parecia mais densa do que nunca. O silêncio ecoava nos corredores vazios e eu me sentia ainda mais sozinha do que antes. A imagem do vizinho não saía da minha cabeça, em seu sorriso e aquele beijo ardente eram como chamas acesas em meu interior. Naquela noite sem dormir, refleti sobre as consequências do meu ato impulsivo. A linha entre certo e errado estava se tornando cada vez mais tênue na minha mente confusa. A dúvida pairava no ar: seria possível continuar vivendo assim? No dia seguinte, enfrentei o espelho com um olhar cansado e inseguro refletido nele. A vida continuava sua rotina habitual, as obrigações familiares ainda estavam lá esperando por mim. Mas algo dentro de mim havia mudado irrevogavelmente. As perguntas continuavam a assombrar-me: até onde eu estaria disposta a ir por essa nova emoção? E qual seria o custo disso tudo? Enquanto pensava sobre isso, percebi que estava à beira de uma nova jornada, uma jornada repleta de incertezas e desafios emocionais profundos que poderiam mudar tudo para sempre. A decisão estava se aproximando rapidamente e eu sabia que não poderia ignorá-la por muito mais tempo. As horas seguintes foram um emaranhado de pensamentos e emoções. O beijo que compartilhamos não era apenas um ato impulsivo, ele carregava o peso de todas as minhas frustrações e anseios não resolvidos. Nossos lábios se encontraram em um momento de vulnerabilidade, e isso me deixou tonta. A sensação de estar viva, de sentir algo real, contrastava brutalmente com a monotonia do meu cotidiano. Naquela noite, enquanto caminhava pelas ruas iluminadas de Lisboa, a cidade parecia pulsar com uma nova energia. O som do fado ecoava nas vielas de Alfama, misturando-se aos meus pensamentos confusos. A culpa e a excitação lutavam pelo controle da minha mente. O que eu realmente desejava? O que significava essa nova conexão? As perguntas se multiplicavam como as luzes da cidade. No dia seguinte, a realidade voltou com força total. A rotina me aguardava como um velho amigo que não queria deixar minha vida em paz. O café da manhã foi silencioso, uma dança familiar entre meu marido e eu, onde as palavras eram desnecessárias. Ele falava sobre seu dia, mas minha mente vagava longe, para aquele beijo e para o vizinho que agora ocupava um espaço inusitado em meu coração. A culpa começou a se infiltrar em cada pensamento. Como poderia ter traído a confiança que construímos ao longo dos anos? As normas sociais pesavam sobre mim como uma âncora. Lembrei-me das conversas com amigas sobre relacionamentos e fidelidade. A traição era uma linha tênue que muitos não ousavam cruzar. Decidi que precisava entender melhor meus sentimentos antes de tomar qualquer decisão precipitada. No trabalho, durante o intervalo para o almoço, encontrei-me com uma colega. Ela sempre teve uma visão clara sobre relacionamentos e amor. Você já se perguntou se está vivendo a vida que realmente deseja? Ela perguntou casualmente enquanto tomávamos café. As palavras dela ressoaram dentro de mim como um eco distante. Eu estava presa em um ciclo de obrigações e expectativas que não escolhi para mim mesma. E se houvesse mais? E se eu pudesse ser mais feliz? A conversa continuou e logo nos aprofundamos em sonhos não realizados, viagens que nunca fizemos, carreiras abandonadas por medo do desconhecido. Cada revelação parecia acender uma chama dentro de mim, um desejo ardente por liberdade e autenticidade. Quando voltei para casa naquela noite,
o peso da decisão tornou-se quase insuportável. Olhei pela janela e vi o vizinho no seu quintal, rindo com amigos. Um impulso quase incontrolável me levou até ele novamente. Nossos encontros tinham sido tão simples até agora, como poderia algo tão pequeno ter mudado tanto? A porta da frente se abriu antes mesmo que eu pudesse pensar duas vezes. Ele me cumprimentou com um sorriso genuíno e isso derreteu qualquer resistência que ainda restasse em mim. Você parece pensativa, ele disse suavemente. Estou apenas refletindo, respondi sem pensar muito nas palavras. E então aconteceu novamente, a conexão instantânea entre nós fez meu coração acelerar. Estaria eu pronta para enfrentar as consequências dessa nova fase? A dúvida consumia cada parte do meu ser enquanto ponderava entre seguir esse caminho ou recuar para a segurança do meu antigo eu. Enquanto a noite caía sobre Lisboa, percebi que estava à beira de uma escolha monumental, uma escolha que poderia mudar tudo para sempre. O dia seguinte começou com uma luz suave filtrando-se pelas cortinas. Eu estava sozinha na cama, e a ausência do vizinho ao meu lado trouxe à tona uma onda de insegurança. O que significava realmente aquela noite? A intensidade do momento parecia distante, quase como um sonho. Levantei-me devagar, tentando não fazer barulho, enquanto recordava cada detalhe do nosso encontro. A mente fervilhava com perguntas. Eu nunca havia imaginado que me sentiria assim, tão viva e ao mesmo tempo tão culpada. A imagem do meu marido, absorto em seu mundo, contrastava com a energia vibrante que o vizinho despertava em mim. A vida cotidiana parecia tão monótona em comparação. Enquanto me preparava para o dia, decidi ligar para uma amiga. Precisava de alguém com quem desabafar. O telefone tocou algumas vezes até que ela atendeu. Oi? Como você está? Sua voz soou alegre, mas eu não conseguia compartilhar a mesma animação. Oi? Estou bem, só pensativa. Pensativa? Sobre o quê? A hesitação tomou conta de mim. Sobre escolhas que fiz recentemente. Escolhas. Você está se referindo ao seu casamento ou algo mais? Sua pergunta direta me pegou desprevenida. O que você acha sobre traição? Perguntei, tentando medir sua reação. Ela riu levemente. Ah, isso é complicado. Algumas pessoas acreditam que é um erro irreparável, outras veem como uma forma de buscar felicidade. Essas palavras ressoaram dentro de mim. Era exatamente isso que eu estava fazendo, buscando felicidade em um lugar inesperado e proibido. Mas o peso da culpa era esmagador. Mas e se você estiver apenas se enganando? Ela continuou, sem saber da profundidade da minha situação. Não sei, talvez eu esteja apenas tentando escapar. A conversa seguiu por mais alguns minutos, mas saí dela ainda mais confusa sobre minhas emoções. O que estava acontecendo comigo? Era possível amar duas pessoas de formas tão diferentes? Decidi sair para tomar ar fresco e caminhar pelas ruas de Lisboa. As cores vibrantes das casas e o aroma dos pastéis de nata trouxeram um pouco de alívio à minha mente inquieta. No entanto, mesmo nas ruas ensolaradas do bairro Alto, a sombra da minha decisão me seguia. Quando voltei para casa à tarde, encontrei o vizinho na escada do prédio. Ele sorriu ao me ver e meu coração disparou novamente. Havia algo nele que me atraía como um imã, um misto de liberdade e aventura. Oi? Que bom te ver, disse ele com um brilho nos olhos. Tinha saudades, respondi sem pensar muito nas palavras. Ele se aproximou e a tensão no ar era palpável. Podemos conversar mais tarde? Concordei com a cabeça enquanto meu estômago se revirava com a expectativa e o medo do que poderia acontecer a seguir. Mais tarde naquela noite, quando finalmente nos encontramos novamente, tudo fluiu naturalmente entre nós. Passamos horas conversando sobre nossos sonhos e frustrações enquanto as estrelas brilhavam acima de nós. A conexão era inegável, em cada palavra trocada parecia aprofundar nosso vínculo. E então,
passamos a noite juntos. No entanto, ao acordar pela manhã ao seu lado, percebi que não havia soluções fáceis para os problemas que criará na minha vida. O olhar dele encontrou o meu e senti uma onda de insegurança invadir meu ser novamente. Como eu poderia continuar assim? A realidade da minha situação era inescapável, eu estava profundamente envolvida e as consequências estavam prestes a se revelar de maneiras que nunca poderia imaginar. A luz da manhã filtrava-se pelas cortinas, criando um jogo de sombras no quarto. O silêncio era quase palpável, mas a inquietação dentro de mim crescia como uma tempestade prestes a eclodir. Olhei para o lado e vi o vizinho adormecido, seu rosto sereno contrastando com a confusão que dominava meu coração. O que eu havia feito? A pergunta ecoava em minha mente, cada vez mais insistente. Levantei-me cuidadosamente, tentando não fazer barulho. A cozinha parecia um refúgio temporário, longe das decisões que precisaria enfrentar. Enquanto preparava um café, meus pensamentos giravam em torno do meu marido e da vida que construímos juntos. Ele sempre foi gentil, mas a conexão entre nós se esvaíra ao longo dos anos. Agora, eu estava dividida entre dois mundos. O aroma do café fresco encheu o ar e trouxe uma sensação momentânea de normalidade. Mas essa normalidade estava prestes a ser abalada. Com um golpe de sorte ou talvez um aviso do destino, ouvi a chave na porta. Meu coração disparou ao reconhecer o som familiar, meu marido chegará mais cedo do que o habitual. Corri para o quarto e fechei a porta atrás de mim, tentando controlar a respiração ofegante. Ouvi os passos dele na sala, seguidos pela sua voz suave chamando por mim. Amor? Você está aí? A insegurança tomou conta de mim enquanto pensava nas consequências daquela visita inesperada. Estou aqui, respondi, tentando soar tranquila. A tensão no ar era palpável, em cada palavra parecia carregar um peso insuportável. Ele entrou na cozinha e me encontrou com uma xícara de café nas mãos. Você parece distraída, comentou com um sorriso terno que me fez sentir ainda mais culpada. Só pensando em algumas coisas, disse eu, evitando seu olhar. Ele se aproximou e pegou minha mão, olhando nos meus olhos como se tentasse ler minha alma. Você sabe que pode contar comigo para qualquer coisa. Nesse momento, percebi como as palavras dele eram verdadeiras e acolhedoras. Mas também entendi que essa sinceridade tornava tudo ainda mais complicado. Como poderia continuar vivendo assim? Enquanto tentava encontrar uma resposta adequada para sua pergunta silenciosa, meu celular vibrou sobre a mesa, uma mensagem do vizinho. O coração pulou no peito quando vi seu nome na tela. Podemos nos encontrar mais tarde? A simples mensagem trouxe à tona todas as emoções reprimidas que tentará ignorar. A escolha se tornava cada vez mais clara. Eu precisava decidir entre dois mundos que não podiam coexistir pacificamente. Um convite para um evento familiar se aproximava rapidamente e seria uma oportunidade perfeita para me esconder atrás da fachada da esposa perfeita ou arriscar tudo por algo incerto. O dilema tornou-se insuportável enquanto olhava para meu marido e lembrava do vizinho, duas vidas colidindo em minha mente como estrelas em uma noite escura. Amor, ele perguntou novamente, puxando-me de volta à realidade. Sim, respondi automaticamente, sem saber como explicar o turbilhão interno que me consumia. A vida estava prestes a mudar drasticamente e eu sabia disso, as consequências das minhas escolhas estavam prestes a se revelar de maneiras que nunca imaginei possíveis. A conversa com o vizinho tomou um rumo inesperado. Ele falou sobre suas experiências passadas, revelando um relacionamento que o marcou profundamente. As palavras dele ressoaram em mim, fazendo-me refletir sobre a fragilidade das conexões humanas. O que eu buscava parecia mais complexo do que uma simples aventura. A busca por emoções agora se misturava com a necessidade de entender a profundidade dos sentimentos. Às vezes, temos que escolher entre o que é certo e o que nos faz sentir vivos, ele disse, olhando nos meus olhos com uma intensidade que me deixou sem palavras. Aquela frase ecoou em meu interior, como um chamado para a reflexão.
O peso da escolha final estava se aproximando, e eu não sabia como lidar com isso. Enquanto caminhávamos pelas ruas de Alfama, as luzes da cidade dançavam ao nosso redor. O som do fado preenchia o ar, e eu me sentia perdida em uma mistura de nostalgia e desejo. A vida ali era vibrante, mas minha realidade era marcada pela dúvida. O vizinho continuou a compartilhar suas histórias, e cada uma delas parecia abrir mais feridas em meu coração. Você acha que é possível amar duas pessoas ao mesmo tempo? Perguntei, tentando entender os limites do amor e da traição. Ele hesitou antes de responder, como se estivesse ponderando cada palavra. Amor é complicado. Às vezes, amamos quem não deveríamos, ele disse finalmente, sua voz carregada de emoção. Aquelas palavras cortaram como uma faca. Eu estava apaixonada por alguém que não deveria ser parte da minha vida. A revelação me fez questionar tudo, meu casamento, minhas escolhas e o futuro que eu havia planejado. Naquela noite, ao voltar para casa, a sensação de vazio era palpável. O lar que deveria ser um refúgio agora me parecia uma prisão. As paredes pareciam me observar, e cada canto lembrava os momentos perdidos ao lado do meu marido. A culpa começou a se instalar novamente em meu peito, como um peso insuportável. No entanto, algo dentro de mim ainda ansiava por mais emoção, mais conexão. O dilema entre amor e dever se tornava cada vez mais insuportável. Eu sabia que teria que tomar uma decisão em breve. No dia seguinte, enquanto preparava o café da manhã para meu marido, as lembranças da noite anterior invadiram minha mente como uma tempestade. Cada risada compartilhada com o vizinho ecoava em meus pensamentos enquanto eu tentava manter a compostura diante do meu parceiro. Você está diferente, ele comentou casualmente enquanto eu servia os pães quentes na mesa. Eu só estou cansada, respondi sem olhar para ele. A tensão crescia entre nós, cada palavra não dita tornava-se um abismo maior entre nossos corações. Enquanto isso, a ideia de encontrar o vizinho novamente pulsava dentro de mim como um desejo incontrolável. A escolha final estava prestes a ser feita, eu poderia continuar vivendo essa mentira ou arriscar tudo pelo desconhecido. A incerteza me consumia enquanto pensava nas consequências das minhas ações. O dia passou lentamente até chegar à noite, o convite para um evento local aguardava na mesa como um sinal do destino. Eu sabia que essa seria a oportunidade perfeita para decidir meu futuro, mas qual caminho escolher? A noite do evento local chegou, e o ar estava carregado de uma mistura de expectativa e ansiedade. As ruas de Lisboa estavam iluminadas, refletindo a energia vibrante da cidade. Eu me vestia com cuidado, cada peça escolhida para transmitir um lado de mim que há muito estava escondido. O convite parecia um portal para uma nova vida, mas a dúvida ainda pairava sobre mim como uma nuvem escura. Ao chegar ao local, fui recebida por risos e música. A atmosfera era contagiante, mas meu coração batia descompassado. A visão do vizinho me fez sentir um frio na barriga, ele estava ali, com um sorriso que sempre iluminava o ambiente. Nossos olhares se cruzaram, e um silêncio momentâneo nos envolveu. Em meio à multidão, sentia que éramos os únicos presentes. Conversei com algumas pessoas, tentando me distrair da crescente tensão interna. Mas a cada momento passado ao seu lado, a conexão se tornava mais intensa. Ele se aproximou e propôs que fossemos juntos ao bar do evento. O convite foi irresistível, eu precisava daquela proximidade. Enquanto caminhávamos entre as mesas, as luzes brilhantes pareciam dançar ao nosso redor. Ele falou sobre suas experiências em Lisboa e as pequenas coisas que amava na cidade. Eu ouvi atentamente, encantada não apenas pelas palavras, mas pela forma como ele as expressava. Era uma conversa leve, mas havia algo mais profundo ali. Quando chegamos ao bar, pedi um vinho tinto e ele optou por uma cerveja artesanal local. O tempo passou rapidamente enquanto trocávamos histórias e risadas. O mundo ao nosso redor desapareceu, tudo o que importava era aquele momento compartilhado. Então aconteceu.
em meio a um riso espontâneo, nossos olhares se encontraram novamente e nós nos beijamos. Foi um gesto impulsivo que desafiou todas as regras que eu havia estabelecido para mim mesma. A sensação foi eletrizante e aterrorizante ao mesmo tempo, eu sabia que havia cruzado uma linha invisível. Após o beijo, a realidade voltou com força total. O peso da culpa começou a se instalar em meu peito enquanto eu tentava processar o que acabara de acontecer. Como poderia ter feito isso? Olhei para ele e vi uma expressão de surpresa misturada com alegria em seu rosto, um reflexo do meu próprio turbilhão emocional. A festa continuou ao nosso redor, mas tudo parecia distante agora. Ele sugeriu sairmos para respirar um pouco de ar fresco no terraço do local. Aceitei sem pensar duas vezes, precisava de um momento longe da agitação. Lá fora, a brisa suave da noite trouxe alívio temporário à minha mente confusa. No entanto, assim que olhei para ele novamente, percebi que havia algo mais em jogo do que apenas emoções passageiras, o futuro estava em risco. No fundo da minha mente, a voz da razão gritava: e se você for descoberta? O dilema entre amor e dever se intensificou naquele instante frio no terraço iluminado pelas estrelas. Decisões precisavam ser feitas, eu não poderia continuar vivendo entre dois mundos sem consequências sérias para minha vida familiar, ou poderia? A incerteza pesava sobre mim enquanto voltávamos para dentro em busca de respostas que ainda não tinha encontrado. O evento seguia seu curso vibrante enquanto eu lutava contra os sentimentos conflitantes dentro de mim, o desejo por liberdade versus a lealdade à minha família já estabelecida. Era hora de enfrentar as verdades mais profundas antes que fosse tarde demais. A música vibrante do bairro alto parecia ecoar os conflitos dentro de mim. O coração acelerado ao lado do vizinho, que agora se tornava uma presença constante nos meus pensamentos, contrastava com a rotina fria que deixará para trás. A decisão estava cada vez mais próxima, mas o medo de perder tudo me paralisava. Caminhei pelas ruas de Alfama, cercada pelo murmúrio das conversas e risadas. As luzes da cidade piscavam como se quisessem me lembrar da vida que eu poderia ter. O aroma de bacalhau grelhado misturava-se com o fado melancólico que saía dos bares, e cada nota parecia sussurrar promessas de um futuro diferente. "Você está bem?", perguntou uma amiga ao me ver distraída. Tentei sorrir, mas a expressão dela denunciou minha inquietação. "Só pensando", respondi, evitando entrar em detalhes. A verdade era que estava à beira de um precipício emocional. Aquela noite no evento havia mudado algo em mim. A conexão com o vizinho era intensa, mas a culpa me consumia. Ele havia dito: "Não precisamos apressar nada." Mas como poderia não apressar? Cada encontro trazia à tona um desejo crescente e uma responsabilidade esmagadora. No dia seguinte, decidi visitar o mercado da Ribeira para clarear a mente. As cores vibrantes das frutas e legumes despertaram algo dentro de mim, uma lembrança da vitalidade que havia perdido ao longo dos anos. Enquanto caminhava entre as barracas, pensei em como minha vida estava cheia de obrigações e vazia de paixão. Um conhecido cumprimentou-me com um sorriso amigável. "Você parece diferente", comentou ele. Aquelas palavras ecoaram na minha mente como um alerta: eu estava mudando. O sol começava a se pôr quando decidi voltar para casa. O caminho parecia mais longo do que nunca, cada passo pesado pela incerteza do futuro. Ao abrir a porta, encontrei meu marido sentado no sofá, lendo o jornal. Ele levantou os olhos e sorriu, um gesto simples que me fez sentir ainda mais culpada. "Como foi seu dia?", perguntou ele sem suspeitar do turbilhão emocional que eu enfrentava. "Foi bom", respondi mecanicamente, enquanto meu coração se apertava na lembrança do vizinho. Naquela noite, enquanto tentava dormir, as lembranças do nosso último encontro invadiram minha mente. Nossos lábios se encontraram em um momento fugaz que parecia ter durado uma eternidade. A intensidade daquele beijo ainda queimava em meus lábios e me fazia questionar tudo novamente. Acordei com a sensação de estar presa entre duas vidas impossíveis de conciliar.
O peso da escolha pesava sobre mim como uma âncora no fundo do mar. Iria eu continuar nessa prisão dourada ou arriscar tudo por algo desconhecido? Naquela manhã chuvosa, enquanto olhava pela janela para o vizinho em seu quintal, percebi que precisava tomar uma decisão, e rapidamente. O mundo à minha volta parecia girar mais rápido enquanto eu hesitava entre amor e dever. O telefone tocou inesperadamente, era ele me convidando para sair novamente. Meu coração disparou ao ouvir sua voz familiar do outro lado da linha. Era a oportunidade perfeita para finalmente esclarecer tudo, ou talvez complicar ainda mais minha vida já tumultuada. A dúvida continuava a assombrar minha mente: seria essa a última chance de mudar meu destino?